ok? Nesse momento, estamos aqui mais uma vez reunidos para nosso aprendizado, para nossa evolução, e agradecemos a Jesus, a Deus, agradecemos a equipe espiritual que nos assessora, agradecemos ao esforço dos colegas e principalmente da Ana, por se dedicar dessa ajuda que recebemos toda semana para aprendermos um pouquinho mais e evoluirmos um pouquinho mais. Agradecemos estar com saúde, estar com disposição e pedimos que consigamos aproveitar desse estudo o máximo possível para o nosso crescimento. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Denise, pela oração. Pessoal, novamente, sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudo. Uma boa noite a todos. Hoje, segundo a nossa programação, era para o Oswaldo terminar aqui o capítulo 29, né, que ele já tinha iniciado há 2 ou 3 encontros, né, se contarmos aquele que a gente teve aquela falha técnica, porém, infelizmente, ele tinha uma outra reunião, não conseguiu estar aqui conosco. Então, a gente vai fazer essa missão de terminarmos o capítulo 29. Como a gente pode ver, estamos trabalhando, né, a primeira formatação que o Allan Kardec fez sobre o que vamos chamar de movimento espírita. Ele vai chamar aqui ele não vai chamar de centro espírita ou de movimento espírita, ele utiliza a palavra, né, ele fala os grupos ou sociedade espírita, porém é o movimento espírita nascente, ou seja, a primeira forma de se fazer um movimento espírita. E nesses últimos itens, o Allan Kardec vai reservar para nós, para abordarmos. Não está trocando os slides aí, né? Eu acho que não está aparecendo para vocês a troca. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Está, não. Não Agora, está, né? Agora apareceu. Só se for, deixa eu ver. Assim aparece? Parece, né? Ok. Sim. Tá bom, vamos lidar assim, então. Então, esses últimos itens do capítulo 29, ele vai abordar sobre as questões sobre a importância do estudo, não só para os grupos mediúnicos, mas aqui ele está falando para a sociedade espírita, que não vai falar somente aos grupos mediúnicos. É lógico que ele vai dar uma ênfase maior, mas ele vai falar de grupos que não têm médiums, ou seja, grupos que não são dedicados ao estudo mediúnico. Vai falar sobre a prática espírita, aí sim falando da prática mediúnica, e sobre da união do movimento espírita, ou seja, essa grande preocupação de Allan Kardec que perdura, até hoje, é um dos grandes desafios do nosso atual cenário espírita, não só no Brasil, como no mundo também. E esses temas, por que é importante a gente refletir sobre estudos, sobre a união, sobre a formatação de grupos, as atividades que os grupos precisam desempenhar, porque justamente tudo isso, né, a prática espírita, ela tem que estar casada com o grande objetivo que o próprio espiritismo nos coloca, a grande bandeira espírita, que é a nossa prática moral, a nossa transformação moral, né, ou seja, não só nós enquanto indivíduos, né, enquanto pessoas individuais, espíritos individuais, mas também pensando no coletivo. Vamos bem lembrar que no próprio texto final, ou seja, a conclusão do livro dos Espíritos, o Allan Kardec coloca para nós, a equipe espiritual coloca para nós, que o grande objetivo do espiritismo ou da doutrina espírita é a transformação moral de todos nós. Ou seja, todos os grupos, qualquer sociedade espírita precisa sempre ter essa transformação moral, independente de qual atividade que ela está desempenhando naquele momento, como a sua primeira bandeira e a principal bandeira, ou seja, precisamos levar todos nós a essa transformação moral.
E tudo isso, né, Allan Kardec, ele visa, né, colocar isso já, né, ele colocou isso já desde a primeira obra, repete isso nesses itens também, justamente porque ele quer consolidar em nós, ou seja, aquele que vai para praticar o espiritismo, que precisamos estar conscientes disso e que realmente, né, independente da importância do estudo, independente de todo o conhecimento que nós precisamos ter, de todas as obras, de toda a filosofia e a ciência espírita, precisamos também avançar neste caminho do bem moral, e assim fortalecer o nosso, o quê? Né, ele vai chamar de grupo ou sociedade espírita, mas aqui vamos atualizar o termo, vamos chamar de movimento espírita, ou seja, o movimento espírita aqui entendido como uma transformação moral, inclusive social também. Então, no primeiro item, né? Lembra que eu falei ali no grupo que a gente ia partir de algumas perguntas, as quais eu postei ali, para a gente já chegar aqui no nosso estudo, já mais ou menos, já matutando algumas respostas. E eu quero colocar isso em discussão, por isso que eu queria ouvi-los também, tá? Para a gente fazer um estudo hoje um pouquinho diferente, né? Não somente eu falando, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Obviamente, vocês já leram também o texto, né? Para a gente deixar o estudo um pouquinho mais diferente hoje. A pergunta que eu coloco, né, inspirada nesse primeiro item, né, ainda sobre o Allan Kardec, né, vamos dividir hoje sobre o estudo, né, e vamos depois falar sobre alguns conflitos, né, que alguns movimentos espírita podem ter. A primeira pergunta é: por que é importante reconhecer que as questões morais e filosóficas ainda oferecem um campo de estudos inexplorados, além do conteúdo do livro dos Espíritos, né? Lembrando que o livro dos Espíritos, esse marco histórico, como a primeira obra de Allan Kardec, vamos colocar assim, fundamental, né, chamada também aqui por nós de obra básica, já traz muitas questões filosóficas, morais, científicas também. Mas essa ênfase aqui vamos dar as questões morais e filosóficas. Por que que além da obra do livro dos Espíritos, nós, enquanto sociedade, ou movimento espírita, ou grupo mediúnico, como a gente quiser partir a nossa resposta, por que que ainda precisamos explorar esse assunto? O que que vocês acham? O que que você acha, Sueli? Então, eu acho que, por mais que o Espiritismo tenha nos trazido muito esclarecimento, muitos ensinamentos, a gente sempre tem o que aprender, né? Assim como os que vieram antes, cada um falou de acordo com a nossa evolução, ainda nós não temos evolução suficiente para saber tudo. Então, a gente tem que explorar, sim, tem que continuar estudando e, assim, torcendo para que venham mais novidades para a gente aprender. Com certeza. É isso mesmo, Sueli. Lucas, o que que você acha? Eu acho que, refletindo quando ele fala em questões morais e filosóficas, eu penso que às vezes a gente fica muito no espiritismo como ciência, na ideia de a gente pensar nele como razão, nele para justificar as coisas que a gente vê na Terra, o mundo dos espíritos, desencarnação, a morte, enfim. A gente vê ainda ele muito como algo para justificar nossos meios. E penso eu que quando ele fala na questão filosófica, ele está falando do quanto a gente reflete sobre essas questões morais que ele tanto nos ensina e coloca em prática na nossa vida. Na ideia de reconhecer que a gente explora pouco isso. A gente faz muito de conversar sobre, de pensar, olha, vou desencarnar, vou pro. Espero, se for para um umbral, ficar pouco tempo lá, enfim. A gente fala muito nisso, mas entendo que ele está questionando isso. O quanto a gente está tirando disso do moral para a nossa vida, além só do conhecimento. Perfeito. Enquanto a gente está absorvendo, né, todo esse conhecimento, aprendendo de fato. Perfeito, Lucas. Mônica, o que que você acha disso? Carol, é um pouco do que o Lucas falou e um pouco também do que a Sueli falou, o que não adianta a gente ficar só na teoria também e não vivenciar os ensinamentos e o que a gente aprende, porque
senão a evolução não acontece, né? Exato. Alguém mais gostaria de comentar essa primeira questão? Carol, Fala, Graça. eu penso o seguinte, né? Talvez seja isso que está sendo dito ali, ou foi o que eu entendi, que a gente, na verdade, assim, a profundidade de todo esse conhecimento que trouxe o Livro dos Espíritos, por exemplo, é muito profundo mesmo. E eu só estou querendo comentar que quando você relê e vai relendo e vai relendo, e toda vez que você relê, parece que você não viu aquilo antes. Lógico, a gente pode fazer relação com o amadurecimento da gente, com a capacidade que a gente vai adquirindo, vamos dizer assim, de compreender aquele conhecimento. Tanto é que quando a gente fez, né, está terminando aí o Livro dos Médiuns, e ao longo desse tempo, desse estudo, quanta coisa ali que eu vi, e quando eu volto no livro, eu falei, gente, nossa, eu vi isso aqui. Então, talvez essa profundidade de conhecimento, porque assim, você aprende ali, mas essa internalização, vamos dizer assim, do conhecimento para aquilo virar um conhecimento realmente adquirido, é difícil. E aí é difícil também, na questão filosófica, eu acho, você refletir sobre isso na sua vida como espírita e como ser humano. Então, assim, é realmente uma questão difícil. Mas, nesse sentido, eu vejo a importância de a gente estar aqui discutindo essas coisas e de fazer esses estudos desses livros. Porque, assim, é lógico, a gente só vai ser um bom ser humano, né, um ser humano melhor e um espírita melhor, quando você conseguir praticar e compreender isso, conseguir olhar para você, ter coragem de ver quem você é realmente e o que aquilo está trazendo de mudança, a importância desse estudo, desse conhecimento traz para a sua vida e, nesse sentido, reflete naquele ambiente onde você vive, né, nas pessoas com quem você convive. Então, talvez seja isso que eu entendi da pergunta, a necessidade que a gente tem de querer realmente compreender, de aprender, mas aprender mesmo, sabe, absorver aquilo como um conhecimento que vai fazer parte da minha vida, da minha experiência pessoal, né? Então, eu não sei se é isso, mas é mais ou menos É isso que eu isso também. entendi. É assim, Exato, né? então, eu não, estou com dificuldade de ler, né, Carol? Eu estou aí, fiz a cirurgia no Sim. olho, mas assim, eu consegui ler a pergunta, mas eu não consigo ler de novo, então não consegui, talvez, apreender tudo que ela está aí Fica dizendo. tranquila, a gente vai repetir as perguntas várias vezes aqui. Mas Tá você bom. respondeu muito bem, Graça, né? E eu concordo com você, agora também dando a minha opinião aqui, que nós, enquanto espíritos, enquanto pessoas encarnadas também, ao longo da nossa vida e das nossas vidas, vamos alargando, graças a Deus, a nossa compreensão. Né? É a lei do progresso. Então, a partir do momento que o livro que eu li há 10 anos atrás, não é o mesmo, eu não vou ter a mesma compreensão de hoje. Sim. Então, eu vou aprender um pouquinho, vou aprender aquele conteúdo um pouco melhor, um pouco, né, ou de uma forma diferente. Né? E é exatamente isso, né? Justamente porque o debate não pode parar, que é isso exatamente que o Allan Não pode. Kardec coloca Isso para nós. mesmo. Essa liberdade que ele propõe, né? Porque ele propõe essa liberdade. Tem que haver Sim. mesmo pergunta, porque você sabe que uma das coisas que me trouxe para o Espiritismo foi justamente a possibilidade de discutir, de não aceitar uma resposta pronta, essa liberdade que em outras religiões talvez, né, não sei porque eu não pratico mais, mas de onde eu vim, eu me lembro que uma vez que eu perguntei, eu ainda era bem novinha, eu tinha uns 13 anos, numa aula de religião com um padre, e ele disse, quando eu falei assim, mas por que é assim? E ele falou assim, porque é um dogma. E eu falei, o que é dogma? E ele disse, dogma é uma verdade que não pode ser contestada. E eu tinha 13 anos, eu não sei que experiência eu tive nas minhas outras encarnações. E naquele momento, muito novinha, eu só sei que aquilo me incomodou. Tanto incomodou que eu nunca mais esqueci. Eu só não sabia dizer por que aquilo me incomodava. Então, quando eu encontrei o Espiritismo e que a possibilidade é sim
divergir, porque a discussão esclarece, né? Porque a pessoa traz uma forma de entender diferente da minha, e só abre, né, a nossa cabeça e vai nos ajudar a compreender melhor. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Exatamente. Aqui, né, o que Allan Kardec traz para nós, né, que as ideias principais que Allan Kardec colocou para nós nesse primeiro item. Ele parte do princípio da evocação, né, nós estamos estudando até agora a evocação como uma grande atividade que o movimento espírita, esse primeiro aqui, já praticava muito bem, e ele vai colocar o seguinte, que olha as questões, né, que vamos levar à equipe espiritual. Então ele coloca assim, ó, se for para evocar parentes, amigos, né, algumas figuras históricas, apenas para a gente tirar uma dúvida ou uma curiosidade, né, do mundo espiritual, nada que isso seja relevante no sentido filosófico e moral, ou seja, a gente vai além de cansar aquela equipe espiritual, vamos o que? Só cair em banalidades. Então, por isso ele fala, olha, vamos evitar tudo aquilo que é banal e focar naquilo que realmente importa. Ou seja, vamos incomodar, entre aspas, os espíritos, vamos provocar, evocá-los, mas para as grandes questões. Até porque o livro dos espíritos, Allan Kardec coloca para nós, ele não esgotou todas as questões morais e filosóficas que estão ligadas a esse grande objeto de estudo que é o espírito. Ou seja, entre esses dois grandes mundos que nós, espíritos, a gente vive, ora encarnado, ora desencarnado, surge dessa duas vidas que nós levamos ao mesmo tempo, surgem questões morais e filosóficas. E isso sim é o que é o mais importante para a doutrina espírita. Então ele vai falar o seguinte: vamos continuar a pesquisa, vamos sim dar a continuidade ao processo de evocação pelos grupos mediúnicos, porém para as questões sérias, para aquelas questões de cunho filosófico e moral, não para as banalidades. Então, realmente, né, o mundo espiritual é uma fonte, vamos colocar assim, a pesquisa, ela é uma fonte que nunca vai ter fim. Ou seja, nós precisamos ter contato, sim, o meu grande objeto de estudo, o Espiritismo vai dizer, é o espírito. Então eu preciso conversar com ele, eu preciso dialogar com ele, eu preciso evocar esse espírito. Porém, eu tenho que ter todo um estudo prévio para saber exatamente como eu vou direcionar essas questões. Ou seja, como toda filosofia, é muito mais importante as questões do que as respostas. Como a gente estava agora debatendo, né? Muito mais importante a gente continuar o debate do que a gente finalizar. Pronto, chegou o livro dos Espíritos, tudo que está ali, né? Uma Graça estava falando, vamos encarar, a gente não tem essa postura dogmática no sentido dogmático religioso, não no sentido filosófico, no sentido religioso, naquele sentido que está esgotado, nada mais eu posso aprofundar sobre esse tema, não é por aí, tá? Realmente, o livro dos Espíritos é um livro de princípio, ele trouxe os grandes princípios espíritas, sim, porém, não é a fonte que vai dizer tudo. Muito ainda se falou, não só sobre a ciência, mas também sobre a filosofia e sobre a religião. Se fosse assim, o Allan Kardec, né, o Espiritismo teria parado com o livro dos Espíritos, e não foi assim. Né, foi muitas obras e muitos textos e muitas pesquisas vieram depois. Então, apesar, né, da grande importância que essa primeira obra goza, a gente não pode só ficar com ela. Ou seja, eu somente ler o livro dos Espíritos não me faz um conhecedor do Espiritismo, muito menos, né, apta, né, para que eu possa ser uma praticante das atividades espíritas. E ele coloca... Posso falar uma coisa aqui? Pode sim. Sabe o que você falando aí, eu lembrando que no livro dos Espíritos isso já está muito claro, porque os Espíritos têm várias respostas, eles dizem isso, né? Não sabemos tudo, a gente não seria capaz de compreender. Então, assim, esse caminho evolutivo do conhecimento está exposto ali no livro. Exatamente. É muito claro ali no livro. Então, e Kardec falou mesmo, né, que quando a ciência
dissesse diferente do que dizia né, a ciência espírita, era para acompanhar a ciência. Então, assim, é uma abertura que a gente sabe que aquilo não está encerrado. É um livro, eu acho assim, que a gente precisa estudar muito ainda, né, porque é muita coisa Com ali, certeza. mas a gente não consegue aprender, né, e perceber a profundidade, igual o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que a gente não compreende mesmo tudo ainda, né? Mas, então, assim, o próprio livro já diz isso. Então, isso é muito interessante da gente observar. É só isso, Ana. Exatamente. Perfeito, Graça. Justo como ele coloca, ele reforça isso, né? O texto, como eu coloquei ali, o texto reforça que todas as outras, tudo, as questões, né, de cunho filosófico, social, enfim, o Espiritismo esbarra em muitas ciências, principalmente nas ciências humanas, né, também. Então, há outras fontes, né, como a Graça colocou, que a gente vai fazer esse diálogo de fronteiras, né, entre uma ciência e um conhecimento com o outro, e também a própria ciência espírita, ou o próprio espiritismo, já coloca para nós, né, alguns instrumentos de pesquisa, a própria mediunidade. Não se faz espiritismo sem mediunidade. E a mediunidade aqui, né, com um tempero maior do Allan Kardec aqui, né, colocando um processo, um peso maior à evocação, né, esse processo de evocação, ou seja, devemos usar a evocação também como fonte de conhecimento para aprofundar esses temas. Né? Então, por isso que esse estudo, essa pesquisa, é importante nós termos, não só no grupo mediúnico, mas também em todas as atividades da casa espírita, tá certo? Então, assim, esse é o primeiro ensinamento aqui que esse item nos coloca. O próximo item, ainda falando sobre o estudo, né, nós temos a seguinte pergunta: por que a oportunidade de estudar espíritos de diferentes níveis e contextos enriquece a nossa compreensão moral, filosófica e humanitária? Lembrando da escala espírita, por que é importante eu evocá-los? Por que é importante eu ter contato com essa variedade de espíritos em níveis diferentes, em níveis morais e intelectuais, para que eu possa ter uma compreensão moral de todas essas questões filosóficas, científicas também, principalmente moral? Por que é importante eu ter contato com esse grupo diverso de espíritos? O que vocês acham? O que você acha, Maria José, dessa pergunta? Maria José, tá podendo falar? Valéria, o que você acha? Qual, Valéria? Eu? Isso, Valéria, você mesma. Ó, Ana, eu cheguei até atrasada, então não sei, vou dar a minha opinião, porque eu não consegui ver o que foi colocado no grupo, tá? Não deu tempo. Mas Tranquilo. eu acho que é um pouco por espelhamento mesmo, porque a vivência, né, de encarnado ou não, a gente sempre traz né, ver aquele compartilhamento de experiência de vida com suas consequências e tudo mais, sempre traz algum enriquecimento e algum aprendizado. Exato. Então, se a gente busca aprender, e eu acho que o mais importante é viver o espiritismo, que eu acho que é o importante, porque uma coisa é você falar do que é correto, outra coisa é você agir dessa forma. Eu acho que esse é o problema maior, porque ensinamento moral, discussão filosófica, qualquer um pode maquiar, estudar e fazer. Agora, as atitudes nossas do dia a dia, eu acho que é bem mais complicado. Então, Exatamente. você ter aquilo, a vivência da pessoa e a consequência dela, eu acho que isso sim é importante, isso sim enriquece, que daí desperta, abre os olhos, né, para a gente
ver consequência de ações, né? Porque às vezes a gente não tem noção de uma pequena atitude, o que pode causar, porque se for olhar, hoje a gente pensa assim, vai ser preso, ou vai levar uma multa, ou vai, né, alguma coisa assim, mas nem tudo que a gente faz passa por isso. A gente pode passar a vida inteira sem passar por nada disso, mas não quer dizer que você está agindo de forma que esteja de acordo com a moral espírita, né? Exato, é isso mesmo. Isabel, o que você acha? Oi, Oi, é que eu não tenho aí prática disso aqui, eu sei que não estava ouvindo. não, mas estou te ouvindo, sim. Então, eu acho assim que para a gente adquirir mais experiências, né? Ver ter contato, né, com vários espíritos, a gente vai adquirindo, os médiuns, né, vão adquirindo mais experiências, né? E como já falaram aí também, né, para a gente ter mais, né, assim, saber mais, ter mais aprendizado, para a gente poder, né, praticar melhor tudo isso. É mais ou menos isso que eu entendo. E é exatamente assim que o Allan Kardec também entendia, né? Então ele está falando, né? Quais são as ideias que ele vai trazer nesse segundo item aqui do nosso estudo da noite? Ele vai falar que quando a gente evoca espíritos superiores, lógico que vamos ter ensinamentos muito mais, né, com muito mais valor, conhecimento muito mais vastos, mais profundos. Porém, esses espíritos inferiores, ou seja, de escalas, né, lembra, na escala espírita, esses espíritos inferiores, eles também nos vão trazer ensinamentos, que são ensinamentos importantes. Lembrando, qual é o meu objeto de estudo? É o espírito. Eu preciso, né, ou seja, qual é o meu objetivo enquanto ciência espírita? Desvendar esse objeto de estudo. Ou seja, se eu já sei que ele nasce simples, e o quê? Ignorante, e chega, né, ao estado de espírito puro, qual que é essa trajetória? Como que isso acontece? Como que essa evolução acontece? Ela se dá. Eu preciso dialogar, evocar vários tipos de espíritos, porque através das impressões deles, que é um método de pesquisa, inclusive, eu vou o quê? Eu vou conseguir ter vamos colocar assim, várias impressões de grupos, de grupos diferentes, indivíduos do mesmo grupo, porém de grupos diferentes como um todo, e eu vou conseguir ter uma tiragem um pouco maior. Então, eu posso dizer que espíritos inferiores se comportam de um jeito, têm eles se formatam de um jeito diferente, se comportam no mundo espiritual de uma forma, e os espíritos um pouquinho mais evoluídos, ou até mesmo os espíritos superiores, por exemplo, eles já conseguem viver e gozar de outras coisas superiores que, obviamente, os inferiores ainda não têm. Ou seja, né, então, assim, eu vou conseguir ter contato. Por isso que o Allan Kardec fala, olha, é lógico que conversar e ser instruído por bons espíritos de grande, vamos colocar assim, né, de grande escala superior espiritual, é muito bom. Ele vai trazer muitos conhecimentos? Sim. Porém, não devemos ignorar também o diálogo e a evocação de espíritos inferiores. Espíritos inferiores aqui, pessoal, não quer dizer somente, só um minutinho, Mônica, não quer dizer somente espíritos que são brincalhões, obsessores, que querem confundir os médios. Não, espíritos inferiores podem ser aqueles que estão sofrendo, aqueles que vêm dar um depoimento de como foi a vivência dele no mundo espiritual, né, em zonas umbralinas, por exemplo, a própria comunicação do André Luiz. O André Luiz é um espírito de luz? Se apresentou como um espírito de luz ao Chico Xavier? Não, ele é um espírito inferior, tá certo? Então, agora, ele trouxe insights importantes, comunicações importantes, instruções importantes? Sim, não é à toa que a obra perdura até hoje. Né? Então, assim, a gente tem que entender o termo, tá? Espíritos inferiores é todo aquele que ainda
não alcançou o estado de Jesus Cristo, ou seja, todo aquele que ainda é espírito errante, ou seja, que está ainda caminhando né, em todas as suas vidas, em todas as várias vidas, até chegar na última, para quando você poder ser graduado ali em espírito puro. Tá? Então, espírito, ou seja, espírito inferior não quer dizer que, ou seja, temos bons espíritos que ainda estão classificados como espírito inferior. Tá? Isso que eu quero dizer. Pode falar, Mônica. Era mais ou menos isso que eu ia colocar, que eu entendo também a importância da gente trabalhar com espíritos menos evoluídos, no sentido da gente realmente desenvolver a ausência de julgamento, desenvolver a caridade, desenvolver o amor e o perdão, desenvolver a compreensão, né? Desenvolver uma série de virtudes que a gente é falho, né? Principalmente na questão do julgar, do criticar, do condenar, né? Então, eu acho que essa evocação é importante porque a gente consegue realmente complementar o que a gente viu na primeira questão, que é realmente como se fosse um estágio de percepção, Exatamente. é como se fosse um degrau, tipo, você aprendeu na teoria, agora vamos para a prática, ver se você está fazendo direitinho. Exatamente. Grosseiramente falando. Não, mas é isso mesmo, ou seja, todo o diálogo que eu traço, né, que né, seja com qualquer tipo de espírito, Allan Kardec vai dizer, pode se tornar, é lógico, depois de muito critério, eu vou ter que ter o julgamento, ou seja, todas as comunicações, sejam elas divindas, o processo de evocação ou de comunicação espontânea, precisam passar por avaliação. Não importa se ela é altamente, né, uma comunicação que veio de um espírito que foi colocado ali a princípio como um grande espírito de luz, assim, ou de um espírito sofredor, por exemplo, né, ou de um espírito que ele veio trazer a comunicação falando, né, ainda em sofrimento, ou aquele que já passou pelo sofrimento, mas veio trazer uma instrução para nós no sentido, olha, eu cometi isso em vidas passadas, eu passei por isso, ou seja, toda essa vivência, né, como a gente está colocando aqui, a gente aprende com o exemplo do outro, com a vivência do outro, e dessa vivência, dessa análise, né, que o Allan Kardec fez para nós e que colocou isso para nós também como um dever daquele praticante espírita, a gente precisa extrair dessas questões, ou seja, de tudo aquilo que o mundo espiritual foi revelado para nós, extrair as questões filosóficas e morais. Ou seja, né, vamos pegar a obra O Céu e o Inferno, por exemplo, onde Allan Kardec copilou ali, né, também na própria Revista Espírita, nós vamos ter o quê? Várias comunicações, várias evocações e também comunicações espontâneas de espíritos, né, que estavam totalmente, que vieram colocar para nós o estado totalmente terrível que eles passaram após o seu quê? Após né, o desencarno, quando eles chegaram ali no mundo espiritual e não encontraram uma coisa tão boa assim. Então, a gente consegue ver as consequências morais dos nossos atos, por exemplo, aqui em vida, enquanto encarnados, que tudo isso reflete também na nossa vida espiritual. Ou seja, o Allan Kardec foi colocando para nós, foi construindo essa ética espírita, ou essa ética do espírito, quando ele foi o quê? Analisando tudo isso que o mundo espiritual deu para nós. E não foi apenas avaliando a comunicação de espíritos puros. É lógico que ele teve contato, a gente vê até pela assinatura desses grandes espíritos que assinam ali, né, que estavam ali compondo a equipe do espírito de verdade, né, o próprio espírito de verdade ali, entendido por nós como Cristo. É lógico que tinha espírito de escola ali, espírito de grande luz, mas Allan Kardec também colocou, inclusive nas suas obras básicas, ou as obras fundamentais, as comunicações, e extraiu também de fontes como essas, muitos ensinamentos que estão dentro das nossas obras. Por isso que ele coloca, olha, não é para desprezar. É lógico que qualquer comunicação precisa, tudo aquilo que vem do mundo, né, que vem do espírito ou do mundo espiritual, eu preciso, né, passar por uma análise.
Eu preciso, lógico, eu vou analisar antes de colocar isso, principalmente no corpo, né, da própria ciência espírita ou da própria filosofia espírita. Né, eu não posso hoje receber, que é uma das grandes críticas que a gente faz, né? Eu não posso hoje receber, né, várias mensagens mediúnicas, juntar isso e colocar isso com o nome de livro espírita. Até posso, né? Mas será que é realmente um livro espírita? Por isso que eu preciso fazer uma análise da própria editora. Eu preciso passar para aqueles que conhecem o espiritismo e falar assim, não, esse não é um livro espírita, ou esse é um livro que pode ser entendido como um livro espírita, ou esse não. Então eu preciso fazer essa separação. Ou seja, eu preciso, né, aquilo que Allan Kardec fala, olha, se comunica, evoca todos os tipos de espíritos, mas analisa cada mensagem recebida antes de colocar a fichinha disso, antes de colocar isso como um conhecimento espírita. Então, por isso que é importante, sim, a gente termos, tá, o contato com vários tipos de espíritos, porém, nunca esquecendo, né, esse bom senso que o Allan Kardec traz para nós, e esse critério, né, de pesquisa, ou seja, olha, vamos analisar, não vamos comprar tudo que veio só porque tem uma assinatura ali do espírito. Vamos ver qual é a próxima pergunta, pessoal. Olha, né, olha que realmente aquilo que a gente estava falando, né? Porque essa análise crítica e o compartilhamento de comunicações espontâneas, aqui ele deu uma ênfase a comunicações espontâneas, tá? São essenciais para garantir a autenticidade e o valor instrutivo dessas mensagens no estudo espírita. Por que eu preciso, antes de compartilhar ou antes de colocar todas essas comunicações, principalmente de mensagens de comunicações espontâneas, por que eu preciso fazer essa análise crítica antes de colocar no corpo doutrinário, ou seja, antes de colocar isso dentro do estudo espírita? Por que essa análise é importante, pessoal? O que vocês acham? Por que, Denise, você acha que é importante? Olha, Ana, eu acho que a gente pode ser muito enganado, né, se a gente não fizer essa análise crítica, assim, profunda mesmo. Kardec sempre fala isso, né, que a gente tem que fazer uma análise profunda mesmo. Porque qualquer espírito pode vir e dar uma comunicação, né, e ser uma fake news, né? Hoje seria uma fake news, né? Então, eu acho que é por aí, né, a gente tem realmente que analisar e, assim, às vezes fica até difícil analisar, né? Que às vezes eles são bem convincentes, né? Mas mesmo assim, acho que em grupo, pedindo opiniões dos colegas, dos companheiros de sessão ali e tal, né? Sempre a gente vai conseguir ver o que realmente traz essa mensagem. Exatamente. José Marques, qual a sua opinião? Faz tempo que eu não te escuto, José Marques. Cadê o José? Deixa eu ver se eu consigo. Está me ouvindo agora? Estou te ouvindo, sim. Estava difícil, estava falando, mas não tem problema. Mas tá bom, a Denise até que está no caminho certo. É porque a gente sabe que falar e trazer mensagem, todos trazem, né? E isso, as mensagens são do Espírito. Então, aí é que mora o perigo, como falam. As mensagens são do Espírito. Agora, é uma mensagem que vai trazer benefício, é uma mensagem que vai ajudar, ou só é um trivial, só como eu falo, repetir, né? Repetir as coisas que já estão faladas. E depois eles pegam e podem até assinar, né? Assinar como Bezerra de Menezes, como Cristo, e isso porque, como nós todos, né? O Espírito, como Espírito, ele não deixa de ser igual nós somos aqui, né? Queremos aparecer. Exato. E querem aparecer e ser louvado, né? Ou como fala, enaltecidos. E isso faz que é o nosso orgulho. Eles falam assim, não é por você perder o corpo físico que você vai já ficar um anjo, né? Então,
continuamos precisando de matar nossos orgulhos, nossas pequenez. E daí para nós não passar pela fake news, que a Denise falou, porque está sempre analisando, e quando nós não temos capacidade de analisar, procurar alguém que possa analisar. Como Kardec diz, né? Quando tem uma joia e você não é orível, então você procura alguém que tenha essa capacidade. Obrigado. Exatamente. Mas eu que agradeço, José, muito bem. Obrigada. Fala, Denise. Então, Ana, eu acho que às vezes também o próprio médium quer que seja uma mensagem assim de um espírito superior, né? Que entra a vaidade nisso aí, né? Entra. Então, aí às vezes a pessoa mesmo faz o possível, que nem tem uma história que eu não sei contar direito, mas que o espírito se apresentou como Eurípides. E aí todo mundo, acho que conversamos isso com o José no curso de sábado. E aí todo mundo, o Eurípides Barçanufo, aí acharam isso, ele falou, não, mas você não é Eurípides Barçanufo. Ele falou, não, mas eu não falei que eu era, eu falei que meu nome é Eurípides, o Barçanufo foi por conta de vocês. Então, às vezes, a própria vaidade do médium promove, assim, a mensagem a um ser superior, né? Exatamente, exatamente. Allan Kardec tinha até jogador de futebol, né? Então, eu falei que eu era o Allan Kardec de vocês. Né? Então, exatamente. Né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque a nossa vaidade fala mais alto. Verdade. É isso mesmo. Infelizmente. Então, o que o Allan Kardec vai colocar aqui para nós sobre essa resposta? Ele vai falar assim, olha, que a comunicação espontânea é muito bem-vinda, tanto que ele fala que um grupo mediúnico é aquele grupo, o grupo mediúnico, entre aspas, perfeito, né? Ou aquele que está buscando essa perfeição, vamos colocar assim, melhor dizendo, é aquele que vai mesclar entre comunicações espontâneas com aquelas comunicações por evocação. Então, por isso que ele também vai dar um espaço aqui para falar, né, para nós sobre as comunicações espontâneas. Ele vai falar assim, olha, elas são muito bem-vindas, elas também são fontes de pesquisa, trazem, né, essa gama de temas para estudo, e lógico, né, vai depender de cada espírito do que ele quer tratar, até porque ele aparece de forma espontânea, e a gente precisa saber o que ele quer dizer, o que ele quer falar, né? Então, ele vai colocar assim, vamos ter que primeiro analisar, né, como vocês colocaram aqui muito bem, tentar buscar o mais próximo, a identidade real desse espírito, quem é que está se comunicando, quem é que apareceu de forma espontânea para nós, o que ele está dizendo, como que ele está colocando, ou seja, tudo isso precisa ser avaliado. E quais as questões, lembra? Quais as perguntas, quais as questões filosóficas, quais as questões morais, que as questões filosóficas, as questões morais estão aqui entendidas como grande cereja do bolo, né? Ou seja, vamos sim separar todas aquelas comunicações que trazem algum conhecimento, principalmente aquelas que vão debater questões morais e filosóficas. Né? Ou seja, as questões éticas, que realmente vem para moralizar a humanidade. Então, qual é a questão que esse espírito que se apresentou de forma espontânea quer falar para nós? Então, por isso, quando Kardec fala, olha, lógico que vamos deixar eles se comunicarem, não? O mundo espiritual precisa falar também, só que a gente vai ter que ver o que ele está falando, como que ele se apresentou, qual o nome que ele usou, né? Ou seja, se ele apresentou um nome realmente, aí, Denise, com nome e sobrenome mesmo, de um espírito, né, que a gente já sabe que tem um grau de evolução maior, e vamos tentar, e que a gente já sabe quem é essa persona, né, vamos saber, vamos tentar ver pela mensagem se é realmente, como o José falou, será que se trata do Bezerra de Menezes? Será que o Bezerra de Menezes, né, ele ia aparecer de forma espontânea, independente do médium, tá? Independente do médium, independente que ele aparecia pro Divaldo, por exemplo. Mas qualquer médium poderia receber. Né, pela técnica aqui, pelo que o Allan Kardec nos coloca, né, o mundo espiritual não vai apenas em médiuns famosos, por exemplo. Né? Isso, e é gente que coloca eles como famoso. Mas como que a gente vai analisar? Pelo conteúdo da mensagem.
ou seja, qual é a instrução que ele passou, independente da assinatura. E vamos lembrar também que o Allan Kardec, em capítulos anteriores, ele falou assim, olha, para a gente saber a identidade absoluta daquele espírito, é praticamente, ou seja, impossível saber de forma absoluta, mas eu posso me aproximar. Olha, por essa mensagem que foi muito bem avaliada por todos aqueles que detêm um conhecimento maior em espírita, ou detêm um conhecimento maior sobre vida e obra, né, de Bezerra de Menezes, por exemplo, podemos tomar como válida a hipótese de que sim, pode se tratar de uma comunicação de Bezerra de Menezes. Né? Ou qualquer outra comunicação. Vamos supor que é um espírito que não é um espírito famoso, e ele colocou o nome ali, sei lá, o espírito Amanda. Só assinou como Amanda, ou nem a mesma assinou. Né, assinou um espírito amigo. Vamos ver o que esse espírito amigo, ou com esse espírito se colocou ali como Amanda, qual é a mensagem que está sendo debatida ali, que está colocada para nós. É de cunho filosófico? É de cunho científico? Vai trazer um benefício coletivo? Se sim, né, já é a primeira etapa da avaliação, está ok. Agora, né, lógico, se não tem, obviamente, né, ou seja, já fiz toda aquela triagem mais grossa, já verifiquei que não tem nenhuma informação falsa, o fake news, né, eu já verifiquei que não é a forma da escrita, como aquele espírito se apresentou, não é de forma, não está agredindo ninguém, não está falando de nada banal. Agora, vamos ver se eu vou poder colocar essa comunicação no meio espírita. Eu posso colocar essa comunicação? Ela tem um cunho, né? Ela casa com os princípios espíritas, essa é outra etapa. Porque eu posso ter uma comunicação instrutiva, filosófica, ética, ou seja, que traz questões éticas, porém, aquele espírito não veio com a obrigação de trazer um conhecimento espírita, por exemplo, porque vai casar com as obras de Kardec. Ele veio trazer um conhecimento de uma outra área, por exemplo. Agora, eu vou pegar essa comunicação e extrair dela algum conteúdo espírita, nem sempre eu vou conseguir fazer isso. Por isso que o Allan Kardec falou, por isso que eu preciso fazer essa triagem. Ou seja, porque nem toda, não é porque ela foi bem escrita, que ela foi muito bem colocada, e que ela realmente tem um cunho, ela é de cunho filosófico, ela tem conhecimento, ela nos instrui. Isso não quer dizer que eu vou colocar tudo no corpo espírita, ou seja, que vai pertencer aos seus princípios e à sua teoria, tá? Nem sempre, né? Não é porque foi ditado por um espírito, né, que vai se tornar uma obra espírita, um conteúdo espírita. Então a gente tem que, por isso que o conhecimento pode ser extremamente valioso, mas para ele ser colocado no corpo doutrinário, ele não pode contrariar nenhum princípio colocado, logicamente, pelo Allan Kardec. O Allan Kardec aqui não só entendido como o próprio Allan Kardec, o homem, o professor Rivaio, mas todo o projeto Allan Kardec, ou seja, o espiritismo, e não pode contrariar, esses princípios, né? Agora, ele pode bater de frente, muitas vezes, com algumas teorias espíritas que são consideradas hoje válidas. Mas tem que ter um cuidado muito grande para que a gente possa chamar isso de realmente uma obra espírita. Vamos ver a próxima questão aqui, pessoal. E agora falando, né, de como que eu vou, né, fazer a prática ali, estou no meu grupo mediúnico, como que eu devo me comportar? Ou seja, como que ele vai chamar de a sessão espírita, mas podemos chamar de grupo mediúnico. Ou seja, como que eu vou estruturar esse grupo mediúnico por etapas, né, para que eu possa ter a melhor prática, né, de todos os médios e de todo mundo ali que está compondo a mesa mediúnica da melhor maneira possível, né, tendo o estudo e a sua prática, né, ou seja, a sua prática mediúnica de fato, ou seja, a comunicação. Como que eu vou estruturar essa sessão espírita ou esse grupo mediúnico? O Allan Kardec já trouxe para nós uma primeira formatação. A primeira coisa que ele colocou, né, precisa de organização.
Eu não posso, eu não posso, vamos formar um grupo mediúnico para a gente vai fazer uma sessão espírita e vamos fazer de qualquer jeito. Não, tem uma ordem a ser seguida, tá? Justamente porque eu quero evitar todos aqueles perigos que a mediunidade nos traz. Eu preciso atrair bons espíritos que eles gostam de quê? De muita, e que o Emmanuel falava ao Chico, disciplina. Eles gostam de ordem, né? E odeiam bagunça, justamente porque eles não querem perder tempo, né? Então eles vão para os grupos que estão coesos e disciplinados. Então o Allan Kardec já traz para nós como um bom professor, como um bom mestre, e fala, olha, siga isso. Então, primeiro, eu preciso, né, antes de adentrar em comunicações mediúnicas, de fato, eu vou fazer o quê? Uma leitura e revisão das comunicações recebidas nas sessões anteriores. Então, eu preciso, ou seja, a primeira parte, segundo Allan Kardec, eu vou pegar todas aquelas comunicações que foram escritas, que foram tidas, vou fazer uma revisão do texto e vou avaliá-las, antes de produzir outras, né? Senão a gente vai acumular trabalho também, né? Então, o Allan Kardec coloca isso, ele fala assim, olha, vamos revisar essas comunicações mediúnicas, algo que muitos grupos espíritas atuais, nós perdemos essa prática, é extremamente importante. A gente arquiva, tem um arquivo nas casas espíritas, onde a gente vai arquivando as comunicações mediúnicas sem avaliá-las. É um grande erro, tá? Segundo Allan Kardec aqui, precisamos revisar todas as comunicações recebidas. Lógico que isso no grupo, tá? A gente não vai fazer isso de portas abertas. Isso é uma questão do grupo, é uma atividade interna. O grupo precisa, antes de fazer qualquer coisa, tá certo? Como Allan Kardec coloca, vamos revisar os textos e a comunicação e proceder à avaliação delas. Depois, aí sim, né? Vamos ler, como isso aqui era muito comum, né? O Allan Kardec recebia as cartas que veio do mundo inteiro, inclusive do Brasil, de pessoas que levavam a eles, aos grupos que o Allan Kardec colocou ali, né? Primeiramente com 10 médios, depois o grupo estourou de médios, né? Ele recebia muitas cartas com muitas mensagens mediúnicas, ou seja, e dessas mensagens mediúnicas também eram avaliadas, ou seja, eram comunicações e produções de outros grupos mediúnicos espalhados pelo mundo, que ele recebia, e ele procedia o quê? Análise de todas elas. Então, ele reservava um espaço nesse grupo mediúnico, por exemplo, para poder fazer, né, para poder fazer essa leitura, né, e proceder o quê? A opinião, né, ou seja, eles estavam analisando e trocavam ali as figurinhas, as ideias do que realmente fazia aquela triagem e falar, isso aqui a gente pode deixar de lado porque não vale a pena. Essa aqui é legal, vamos fazer essa primeira triagem, talvez isso aqui não seja interessante. Então, fora os casos, né, que ele recebia casos e narrativas de fatos, né, o que era relevante para ele colocar no corpo do espiritismo e aquilo que não era. Então, lógico que essa prática, se a gente continuasse na casa espírita, que nós perdemos isso, infelizmente, mas se a gente continuasse na casa espírita com pesquisas, podíamos o quê? Pegar um espaço do nosso estudo ou do grupo mediúnico para a gente ir debatendo pesquisas, né? Temos grupos assim, porém quase que nada na casa espírita, né? Temos grupos espíritas fora da casa espírita que seguem isso aqui que o Allan Kardec está falando. Mas, infelizmente, né, a gente é uma coisa que a gente tem que retornar, né? Fazer a pesquisa espírita, lógico, né, que não é de qualquer jeito, e depois ter um espaço para a gente proceder, né, e debater os resultados dessa pesquisa. Depois, vamos reservar um espaço, né, o Allan Kardec colocou, ao estudo de temas morais, que é isso a gente faz, né? Que é fazer um estudo de uma leitura, já vão preparando ali os médios para que eles possam elevar o pensamento, possam já entrar em uma sintonia com aquele mundo espiritual, com a equipe espiritual, perdão, que já se faz presente. Então, justamente, e ele colocou ali a ênfase, né, com questões filosóficas e morais, éticas, certo? Justamente já preparando ali o terreno para aquelas comunicações espontâneas e também para as evocações. Depois,
a comunicação, aí sim a produção mediúnica. Encerrando a produção mediúnica, vamos proceder com a análise crítica de toda a produção que foi ali realizada. Tá? Então, ela precisa, né, ou seja, alguns pontos precisam ser ali debatidos e considerados, para depois continuar tudo de novo, para depois, na próxima reunião, debater a produção que foi feita na passada e assim por diante, ou seja, então ele formatou aqui para nós como que deve se proceder um grupo mediúnico, por exemplo. Próxima questão, pessoal. De que maneira, né, como eu coloquei aqui para mim, essa forma que o Allan Kardec trouxe para nós, né, de estudos e debates, pode fortalecer o nosso progresso espiritual e moral, aliás, fortalecer o progresso espiritual e moral das sociedades espíritas ou dos centros espíritas, mesmo na ausência de médios. Aqui ele está falando de grupos de estudo, como o nosso, por exemplo. Ou seja, aqui nós não estamos tendo a comunicação mediúnica, nós não estamos produzindo um grupo mediúnico online, por exemplo. Né? Então, nós estamos em uma atividade espírita, certo? Porém, com a ausência de médios, aqui eu quero dizer como o Allan Kardec colocou assim, sem produção mediúnica. Ou seja, de que maneira vamos também formatar, né, esse nosso estudo e como que isso vai fortalecer as sociedades espíritas. O que vocês acham? O que você acha, Sueli, dessa questão? Eu estou aqui tentando ainda me entender a pergunta? Entender a pergunta e ter uma resposta. Eu não consegui ainda me organizar. Fica tranquila. Lucas, o que você acha? Eu penso que quando ele faz essa pergunta, no sentido mesmo da ausência de médiums, só nas obras básicas, até sem pensar nos livros do Chico, nos livros de Valdo, sem pensar em todas as outras obras, focando só nas básicas, já tem muito estudo que a gente, se duvidar, ficaria muito mais que uma encarnação só para ver isso e mesmo assim não se aprofundar. Eu penso que ele fala em fortalecer o progresso espiritual e moral das sociedades espíritas. Já passei por algumas casas, como eu vim em outra cidade, lá eu também já fui para algumas outras casas, e olhando de uma visão mais de cima, e até nós mesmos às vezes cometemos esse equívoco e nos pegamos cometendo, a gente vê muitas vezes opiniões próprias, ou no meio do grupo, ou ideias que não são doutrinárias, que acabam entrando na casa espírita e vão tomando espaço. Então, eu penso que quando a gente fortalece os grupos, debatendo o que Kardec dizia, claro, com o uso da razão e tal, é a ideia também de a gente tirar algum misticismo que às vezes entra sem que as pessoas percebam, sabe? Às vezes até algum dogma que entra sem que a gente perceba. Que nem antigamente existia, é só um exemplo, né? Eu não sei como é que era aqui no Paraná, mas lá no Rio Grande do Sul o pessoal falava disso, que antigamente lá as casas espíritas tinham um negócio onde mulheres sentavam num lado e homens do outro. E aí eles contam, tipo, olha, era assim, chegava, daí a família se dividia, mulheres para um lado, homem para o outro. E aí, se olhar as obras básicas, não tem nada que fale isso, vamos separar cada um para um lado. Mas na época se fazia. Exato, Lucas. Aqui em Londrina, tá? Tem um centro que eu conheço que ainda é assim, mas você tem total razão. Não tem nada nas obras básicas, ou em qualquer outra obra que não sendo básica, que diga que tem que separar mulheres de um lado e homens do outro, né? Ou seja, há muito modismo. É isso que a gente vai debater no final. Há muito modismo no movimento espírita. Ou a gente, às vezes pratica mais atividades não espíritas, a gente tem do que na casa espírita, do que o próprio espiritismo em si. Né? E exatamente isso. Por isso que o Allan Kardec falou, olha, vamos organizar os nossos estudos e fortalecer os nossos grupos de estudo, ou como ele chamou aqui, da sociedade espírita. Vamos ver o que o Allan Kardec coloca aqui para nós, né? Os grupos, ele fala assim, olha, é muito comum os grupos que são recém-formados, os grupos
jovens, novos, e a gente ter, né, sofrer muitas vezes com a falta de médiums, né? Vamos lembrar que logo no início, né, a mediunidade era a principal atividade vamos colocar assim, de qualquer grupo espírita. Depois que veio essa ideia, olha, vamos criar grupos de estudos, né, mesmo de temas mediúnicos, porém sem atividade mediúnica. Então, isso que o Allan Kardec coloca para nós, olha, médios não são indispensáveis. Podemos ter grupo de estudos como nós estamos fazendo aqui, né? É um grupo espírita e mesmo assim não vai deixar de ser um grupo que tem um grande valor só porque não tem atividade mediúnica. E ele vai falar assim, até os grupos que podem enfrentar a falta de médios, e isso aconteceu conosco quando a gente veio no nosso lar, retornamos com as portas, com as dimensões físicas do nosso lar, entre aspas, pós a pandemia, lá no início de 2022, os grupos mediúnicos, muitos deles ficaram sem médios. Ou seja, eles tiveram a ordem de retorno da atividades, muitos grupos se findaram, infelizmente, porque não tinha ninguém. Outros grupos tinham apenas 3 pessoas, 4 pessoas. O que foi recomendado na época? Pessoal, vamos fazer grupo de estudos. Esses grupos mediúnicos vão iniciar como grupos de oração e de estudo, para depois se fortalecerem e assim poder fazer a prática mediúnica em si e que, lógico, eles iam ganhar novos trabalhadores. Hoje, né, já passou aí uns 3 anos, graças a Deus já está bem melhor. Mas para aquele grupo de estudos, para aqueles grupos mediúnicos que o quê? Que seguiram esse roteiro aqui e que confiaram, e realmente agora eles são muito mais fortalecidos. O mesmo aconteceu com os grupos públicos. Tinha grupo público que não tinha ninguém, tinha 2, 3 pessoas, e conseguiram se reerguer com a oração e com o estudo. Então, o que o Allan Kardec vai colocar para nós mesmos, né? Ele fala assim, olha, é importante também somente ter o estudo, né? Como a gente hoje também fala, ter um grupo, né, de prece e de oração, mesmo não tendo atividade mediúnica. O que vai ser mais importante? Como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai formatar essas questões? Né? Então, é lógico, sem perder, né, aquela dimensão, né? Vamos estudar as obras espíritas, principalmente dando uma importância maior aí, né? É a minha opinião, como o Lucas falou, né? Eu estou dando agora a minha opinião. Principalmente as obras de Allan Kardec, tá? Vamos dar preferência ao estudo dessas obras, não, sem desmerecer as outras, né? Pelo amor de Deus, sem desmerecer as outras, mas dando uma preferência, como eu falei. Ou seja, vamos debater todos esses temas espíritas de cunho filosófico e ético, né, e moral, como Allan Kardec está colocando aqui para nós, para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento espírita em primeiro lugar, para depois, né, ou seja, para depois a gente realmente ter a prática mediúnica com a presença de médios. E o Allan Kardec ainda coloca para nós, olha, muitas vezes os espíritos se afastam, né, mesmo tendo a presença de médios ali, para que a gente possa aprender sem eles. Para que a gente possa, porque senão a gente fica muito, o que o mundo espiritual está falando, o que o mundo espiritual está falando. Então ele coloca assim, nós já temos, né, a capacidade suficiente de também aprendermos por nós mesmos. Como, né, tendo debates, tendo grupo de estudo, seminários, palestras, muitas atividades que vão promover o estudo como um todo. E nem sempre tem equipe espiritual ali atuando de forma ativa, né? Ou seja, que o mundo espiritual que eles estão mergulhados, ou nós estamos mergulhados entre eles, a gente já sabe disso, né? Muito mais do que a gente imagina, a Allan Kardec nos coloca. Porém, neste momento, nós não estamos em interação de forma direta. Não é mesmo? A gente está aqui aprendendo juntos, e sem nenhuma ação mediúnica. É isso que o Allan Kardec está falando, olha, então nasceu daqui desse item a importância de termos grupos de estudo, não só grupos mediúnicos. Né, a dimensão, né, ou seja, ter, como a gente coloca, né, o próprio Allan Kardec colocou, né, ele falou, olha, a força do espiritismo não está na sua prática, apesar de que a gente não possa conceber, fazer prática espírita sem mediunidade, mas a força do espiritismo está no seu debate, moral e ético. E quem promove esse debate?
principalmente do grupo de estudo. Por isso que uma casa espírita que não tem grupo de estudo, ela está realmente praticamente indo para a falência. É igual um corpo sem medula. Tá praticamente falecendo, um corpo sem coração, sem pulmão. É vital, né? É vital que nós que tenhamos, não sou eu que estou falando, Allan Kardec está falando aqui. É vital que tenhamos um grupo de estudo. Agora, temos uma casa que tem mais grupos mediúnicos, sem desmerecer, logicamente. Lembra que a gente precisa deles para a gente continuar, inclusive, a pesquisa espírita. Mas se a gente não promover grupos de estudo, não promover as palestras públicas, por exemplo, vamos estar realmente, podemos aqui já fechar as portas, né? Vamos estar realmente andando contra aquilo que o Allan Kardec colocou como a primeira forma de se fazer espiritismo, ou de praticar o movimento espírita. Né? Então ele fala, por isso que a gente tem que ter grupos de discussão, de debate, de estudo, de leitura, como nós estamos fazendo aqui, porque é isso que nos enriquece, tá certo? Segundo o que está no item 347. Vamos ver o que ele coloca agora. Já terminamos o que ele falou sobre a importância de estudo. Allan Kardec agora vai entrar sobre um assunto um pouquinho complicadinho, mas ele precisava falar, atual também. Ele vai falar sobre a rivalidade entre as sociedades espíritas. E ele coloca assim, né? A gente colocou essa pergunta, né, para a gente compreender esse tema dele. Como a cooperação e a compreensão mútua, tá, entre diferentes grupos espíritas podem fortalecer a missão de divulgar a verdade e evitar conflitos prejudiciais. Hoje nós temos, né, vários grupos espíritas, uns diferentes do outro, né, com tarefas diferentes, com objetivos diferentes. Um grupo mediúnico ele tem um objetivo, um grupo de estudo tem outro, um grupo de palestra tem outro, e assim por diante. Formas também de compreender e de estudar, né? Hoje nós temos, assim como quase todos os ramos de crenças também, né? Que o espiritismo não deixa também de ser uma religião, tem esse aspecto, também tem os seus também tem os seus grupos diferentes, né? Ou seja, tem pessoas, tem grupos espíritas que não gostam, por exemplo, desse jeito de casa espírita que a gente pratica, por exemplo. Né? Então, assim, tem várias opiniões, porém, todos são espíritas e todos nós precisamos interagir um com o outro sem conflito. Como que a gente vai fazer isso? Né? O Allan Kardec vai colocar assim, bom, cada grupo tem uma missão específica, cada grupo tem um objetivo específico para dar conta. Então, cada um vai dar conta daquilo que lhe cabe. Ele colocou como exemplo, vamos ter grupos mediúnicos que vão somente trabalhar com médios de efeitos inteligentes, outros grupos com médios de efeitos físicos, e os dois são importantes, e os dois precisam coexistir, mesmo numa casa espírita ou num grupo espírita. Porém, com objetivos diferentes, só que eles precisam estar harmonizados, ou seja, todos nós, enquanto irmãos que somos, né, independente da função diferente que assumimos na casa espírita, ou no grupo mediúnico, ou no grupo de estudo, a gente precisa, né, atuar com fraternidade, né, com respeito para com o próximo, ou seja, evitando, né, qualquer rivalidade, né, como ele coloca assim, não podemos ser opostos, ser inimigos, não é o objetivo. Se a gente fizer isso, a gente vai estar, de novo, andando no caminho contrário àquela promessa que o Espiritismo nos colocou desde a conclusão do Livro dos Espíritos, que é o quê? O progresso moral. Ou seja, como que eu quero progredir, e eu, enquanto espírito encarnado, vou progredir se aqui eu estou, né, me coloco como espírita, como que eu vou, né, atuar totalmente ao contrário, né, como a gente colocou, né? Totalmente ao contrário daquilo que a gente aprende, que a gente fala, que a gente ensina. Né? Então, algo está errado aí. Né? Então, por isso que o Allan Kardec fala, olha, há diferença entre grupos? Sim. Há diferença entre compreensões, né, como a Graça estava falando, a gente compreende o espiritismo muitas vezes de forma diferente? Sim. Porém, todos nós precisamos agir e atuar com muito respeito para com o próximo, senão
senão não tem como a gente criar um centro espírita, senão não tem como a gente fazer um movimento espírita. Principalmente essa rivalidade, essa falta de respeito, muitas vezes, que um grupo espírita tem com o outro, é o que gera uma instabilidade no nosso atual, o quê? Cenário espírita. Né? A gente podemos colocar isso como hipótese. Tá? Podemos colocar isso como hipótese. Parece que o Allan Kardec, nesse item aqui, já estava até prevendo o que poderia estar acontecendo. Né? Então ele fala assim, olha, vamos deixar o orgulho de lado, vamos deixar tudo isso de lado, porque senão a casa espírita ou a sociedade espírita vai ser prejudicada. Se eu não tiver pessoas coesas, pessoas espíritas ali, praticantes, que respeitam um ao outro, que entendem que somos diferentes, não vai dar certo. Não vai ter como a gente criar, como na linguagem de hoje, um centro espírita realmente que vale a pena. Por isso que ele fala, qualquer tipo de preconceito ou qualquer rivalidade, temos que deixar de lado. Né? E um respeitar o trabalho do outro. É lógico que numa casa espírita a gente precisa, qual é o trabalho que a federação coloca? Precisa ter uma forma de fazer trabalho. Olha, essa aqui, vamos fazer uma forma geral de como dar o passe, vamos fazer uma forma geral de como deve ser o médio atual numa casa espírita. Só que a gente, né, ou seja, há formas de trabalho. Porém, né, há grupos diferentes e essas diferenças precisam ser consideradas, precisam ser respeitadas. É isso que o Allan Kardec está colocando para nós. E de que maneira, né, a próxima pergunta aqui, de que maneira, né, a união e o respeito às diferentes abordagens dentro do Espiritismo pode contribuir para o fortalecimento da doutrina e para para que a gente possa, né, continuar, né, divulgando a verdade. Ou seja, como que nós temos, né, atualmente, né, diferentes formas de fazer espiritismo, de praticar o espiritismo, muitas vezes de compreensões diferentes dentro do próprio, né, ou seja, no nosso próprio cenário atual. O Allan Kardec já falava isso, né, há 2 séculos atrás. E como que a gente pode, e isso é uma questão que nós temos até hoje, mas que maneira que vamos lidar com isso? Né, como que eu vou casar essas diferentes abordagens e mesmo assim continuar, né, cuidando daquilo que as obras colocaram para nós, que é o princípio espírita, né? Como diz o Herculano Pires, nós temos temos que separar, né, aquilo que é espiritismo daquilo que é doutrina espírita. A doutrina espírita é um conceito maior, até a forma, até como a gente vai colocar, como nós vamos praticar. O espiritismo é aquele corpo de conhecimento, é a ciência, é o princípio, né? Ou seja, agora a doutrina espírita ela vai considerar também o que é o espiritismo e também como que eu vou praticá-lo. Né? Então, por isso que eu coloquei ali, como que eu vou fortalecer essa doutrina, ou seja, esse conceito maior que vai abranger tanto aquilo que eu vou aprender como conhecimento, como teoria e como prática. Até porque quando eu vou para a prática, eu tenho também a forma de praticar as diferentes abordagens também. Como que a gente vai ver isso, né? O Allan Kardec coloca assim, olha, mesmo a gente tendo essas diferenças de trabalho, mesmo a gente tendo essas diferenças de abordagem, elas, né, não precisamos dar tanta ênfase para isso. O importante é a gente manter o quê? A essência da doutrina, a essência do espiritismo. Se um grupo faz um pouquinho diferente do outro, não tem problema. Não tem problema. O importante é a essência, aquilo que está sendo executado, né? É igual quando a gente, né, quem fez aqui o curso de passe para a gente falou sobre isso, né? Não importa a técnica do passe, importa o quê? A essência de como que eu estou executando, tá certo? É lógico que a técnica pode ajudar, pode deixar o grupo mais harmônico, porque todo mundo, cada um, né, não pode deixar que cada um dá o passe de uma forma diferente, por exemplo. Eu preciso, enquanto grupo, fazer com que a gente crie uma forma que seja segura a todos os médiuns, por exemplo.
Mas um principal, agora, se eu tenho um médium ali que faz um pouquinho diferente, que ele saiu um pouquinho daquela normativa, isso não quer dizer que não está válido o trabalho dele. É isso que o Allan Kardec está falando, olha, o importante é a essência, tá? Nem sempre o mais importante é a técnica, aqui no caso. Então, por isso que ele fala, não faz sentido, né, a gente criar esse problema em grupos, né? Podemos ter, um grupo não pode ser rival do outro, não é por aí. Só porque eu faço diferente e você faz do outro, e a gente pode, inclusive, contribuir, aprender, né, um com o outro. É muito melhor isso do que a gente se tornar rival, né? E críticos na forma até que chega a um faltar com respeito com o outro. Então, o Kardec fala, não, isso não pode. Se isso estiver acontecendo, é por amor próprio ou orgulho. Aí pronto, né? A gente está indo de novo contrário ao que o Espiritismo nos coloca. Então, ele coloca assim, precisamos de grupos, né, que estejam empenhados em propagar, assim, a verdade, em trabalhar em prol de tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca, principalmente as questões morais e filosóficas, independente, né, se trabalho ou não um pouquinho de formas diferentes na técnica, na prática, né, se a gente está divulgando e praticando a caridade, fazendo o bem, um grupo mediúnico que está, né, está ajudando os espíritos, está recebendo as comunicações que vão valer para todos, independente se um grupo um pouquinho diferente do outro, se mudou a ordem ali do trabalho, não importa. O que importa é a essência. Se todos nós estamos dentro daquilo que o Allan Kardec nos coloca como ordem de trabalho, ou seja, somos todos espíritas, não tem problema se a gente divergir um pouco na técnica. É isso que ele está falando para nós. Ou na forma de abordagem e muitas vezes de compreender aquele tema espírita, por exemplo, que ele fala assim, o Allan Kardec vai falar, isso apenas são detalhes e palavras, não pode fazer a diferença, tá certo? Não podemos tentar impor os nossos sistemas, porque a gente vai perder, né? A gente vai perder tempo, né, em brigar ou um ser rival com o outro, e não vai dar certo, não é isso que o Allan Kardec coloca para nós. Depois, né, de que forma a união, né, entre essas diversas formas de centro espírita, né, pode potencializar a atuação do movimento e potencializar a mudança moral desejada na humanidade, ou seja, essa grande bandeira que o Espiritismo nos prometeu, que é essa transformação moral. Como que eu posso agora, saindo da casa espírita, jogando isso no movimento espírita agora falando, tá? Como que eu posso, né, unir isso, unir todas né, mesmo tendo essas diferenças de abordagem, esses diferentes centros espíritas, como que eu posso filtrar essas diferenças e, mesmo assim, criar uma união, uma uniformidade no movimento espírita e assim alcançar essa moral, essa transformação moral que a gente tanto almeja? Como que eu posso fazer isso? Esse é o maior desafio, né? Tanto que foi a última pergunta aqui, é o maior desafio né, que o Allan Kardec enfrentou, que a gente enfrenta até hoje. Como que eu vou lidar com tantos grupos diferentes, mesmo assim juntar todos eles, criar um movimento espírita e mesmo assim deixar tudo isso coeso? Para que a gente possa tentar falar uma língua comum e assim a gente possa alcançar essa evolução moral. O que vocês acham? O que você acha dessa, Sueli? Pensou sobre essa já? Pode falar. Já pensei, sim. Eu acho assim, que é a essência, né? Desde que todos estejam praticando, né, a essência da doutrina, não importa o modo que cada um esteja fazendo, porque quem participa está adaptado àquilo. Então, não importa a forma que ele está fazendo, o que importa é que ele esteja entendendo a essência dos ensinamentos. Né? Perfeito.
Juntou isso todo mesmo. mundo ensinando a mesma coisa de formas diferentes, mas a mesma coisa. Exatamente. É isso mesmo. O que você acha disso, Isabel? Então, eu acho mais ou menos o que ela acabou de falar, né, que é a Sueli, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tem que potencializar o movimento para ter mais, tipo assim, mais segurança, né? Para ter mais humanidade, mais assim, mais entendimento, né? Entre as pessoas. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Exatamente. É o grande desafio, né? Por isso que as questões que são mais importantes, né? Ou seja, a gente tem que, dessa grande pergunta aqui, né? E tirando várias hipóteses, até a gente conseguir realmente, de forma, a gente vivenciar isso, né? E cada vez mais o movimento espírita, infelizmente, está muito divergente. Isso é preocupante, né? Já era uma preocupação do Allan Kardec, né? O Allan Kardec ele coloca para nós, bom, o espiritismo, né? Ou seja, agora falando desse corpo de filosófico, moral, ele veio com o objetivo de transformar a humanidade através do quê? Da evolução moral de todos os indivíduos, né, encarnados e desencarnados, através, né, de uma maneira como ele coloca ali, que ele fala como a evolução ela não dá saltos, então isso vai ser de forma gradual, né? Ou seja, ele coloca assim, por isso que a humanidade vai passar por vários estágios e o espiritismo se apresenta, né, como um desses grandes impulsadores que vão nos levar, né, a essa evolução moral, né, colocando aqui o espiritismo, inclusive, como uma o quê? Né, vamos colocar assim, né, um conhecimento, né, que a gente fala assim, que o espiritismo ele é progressista, né, justamente porque ele veio trazer essa ideia, casando ali com as ideias do próprio século XIX, inclusive, que vem trazer para nós, olha, que através do progresso a gente vai se melhorar de forma moral e intelectual também, né? Então, o Allan Kardec fala assim, ó, ao fato da gente crer, né, somente ter este conhecimento, ter somente conhecimento espírita, né, a gente conseguir decorar, a gente conseguir ter um bom controle e um bom conhecimento de todas as virtudes, ou de tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca de cunho filosófico, científico, não é o suficiente. Ele coloca assim, ela não pode ser o suficiente, porque isso não vai transformar realmente a nossa conduta. Então, por isso que a gente debater e a gente se atentar a essas questões evangélicas, morais, éticas, isso sim que vai promover essa transformação moral. Então, não importa se nós temos grupos mais radicais, grupos espíritas que são um pouco, né, que praticam algumas coisas um pouco diferentes, mas se dizem espíritas, de compreensões diferentes, como a Sueli falou, né? O que importa é a essência mesmo. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente fala o que importa é a essência, é exatamente a gente se atentar a essas questões. Ou seja, eu estou trabalhando enquanto espírita, enquanto movimento espírita, para que eu possa, primeiro, me melhorar como indivíduo. Eu estou fazendo de tudo para que o coletivo, para que o meu próximo também seja, ele também receba essa bênção, essa contribuição. O que eu estou fazendo? Né? E isso a gente tem que pensar enquanto indivíduos e também enquanto movimento espírita. O que eu estou fazendo como casa espírita? Qual é o objetivo da casa espírita? Qual é o objetivo dos grupos espíritas? Como que se faz um grupo espírita sério, por exemplo, né? Ou seja, o grande objetivo é o garantir que essa moral, que esse ensinamento evangélico e humanitário não se perca. Independente da atividade, independente se eu estou dando passe, independente se eu estou trabalhando como médio extensivo, independente se a gente está num curso, se nós estamos num grupo de estudo, ou seja, tudo isso precisa promover o quê? Um pouquinho, nos ajudar um pouquinho a essa
a essa evolução, né? Ou seja, como todo conhecimento, né? Eu recebo esse conhecimento, essa instrução. Eu preciso que essa instrução se transforme em conhecimento. Isso vai dizer Herculano Pires, né? Quando ele vai falar sobre a pedagogia espírita. Eu recebo esse conhecimento. Pode ser esse conhecimento, como a gente falou, de um curso de passe, um conhecimento que eu aprendi através de uma comunicação mediúnica, qualquer atividade. Ou seja, de qualquer exemplo, eu vou extrair um conhecimento. Esse conhecimento eu vou chamar primeiro de instrução. Este conhecimento precisa se transformar no meu espírito, ou seja, em mim, né, em nós, em conhecimento. Ou seja, quando eu transformo em conhecimento, porque eu estou aprendendo, como a Sueli colocou, a essência daquele conhecimento. E essa essência que eu aprendi, ela precisa me transformar, que é o que é realmente o objetivo da educação do espírito, né? O Herculano Pires vai colocar para nós. É quando eu chego nessa transformação moral. E isso, o espiritismo, com essa grande bandeira, como nós colocamos, como esse grande objetivo de nos transformar moralmente, ele quer que a gente faça essa ponte. Primeiro eu recebo o conhecimento, para depois eu possa transformar isso, que eu receba essa instrução, para que eu possa transformar isso em conhecimento e depois que eu consiga evoluir com isso. É quando realmente eu aprendi a essência. Então, toda atividade espírita, como o Kardec vai dizer, eu preciso afastar essa própria rivalidade, essa grande preocupação com a técnica, essa grande preocupação com o domínio científico, não que isso não seja relevante, né? Pelo contrário, que foi mais ou menos o que o Lucas colocou para nós no início, né, Lucas? O que é mais importante para nós, o que é mais importante, o Allan Kardec vai dizer nesse item aqui, é essa transformação, ou seja, o que o movimento espírita está empenhando, o que está fazendo para que possa nos ajudar nessa transformação moral. Para que todo aquele que procura, né, que se torne espírita, ou que procura a casa espírita, para que ele saia dali transformado, principalmente moralmente. Né? Então, essa é a grande. E isso vai ter logicamente, um espelho, vai espelhar, perdão, vai refletir no mundo social. Ou seja, quando eu tenho compromisso de criar bons espíritas, também que bons. Você lembra qual é a frase? Se reconhece o bom espírita quando ele é um bom cristão. E isso vai ser o quê? Vai refletir no nosso campo, no campo social também, né? Por isso que o espiritismo também vai dizer algumas linhas espíritas e muito bem, né? Que compreende muito bem essa parte, que o espiritismo também tem um papel social, ou seja, para além da casa espírita. E quando nós temos, né, essas questões, só avançando aqui um pouquinho, que é essa reflexão final, né? Vamos só adentrar só mais uns 10 minutinhos, pessoal, que é o que é o mais importante aqui do nosso debate de hoje, né? Que quando o Allan Kardec está falando, né, para nós, ele trouxe esses itens finais aqui do capítulo 29, falando, né, trazendo a gente ver as preocupações dele, as ideias mais importantes de como tem que ser o grupo espírita ou a sociedade espírita, ou como na nossa linguagem, a casa espírita, e a gente, né, como a gente colocou, a gente vai dimensionar isso de uma forma maior para o que vamos chamar hoje de movimento espírita, né, que eu queria colocar essa pergunta, né, final aqui, esse nosso, para a nossa reflexão final aqui, fechar com essa questão, né, o que a gente acredita hoje que seja o maior desafio da casa espírita e do movimento espírita, né? Estava conversando mais cedo com a Denise, né, Denise? A gente estava falando do censo, né, lá do IBGE, que decaímos, né, em quantidade, né, de quantidade de espíritas no Brasil, ou seja, isso é uma preocupação do movimento espírita brasileiro atual, né? Partindo dessa questão também, o que vocês acham? O que está faltando? E qual é o maior desafio que a casa espírita hoje enfrenta e o movimento espírita enfrenta? Se quiser falar primeiro, Denise, pode falar. Então, Ana, eu até coloquei aqueles videozinhos, não sei se todos conseguiram ver, né? Às vezes não tem tempo. Mas eu acredito que a gente
vem, assim, se modernizando, a sociedade toda, né? A gente está se modernizando e muito rápido, né? E eu acho que não o espiritismo, né? Que as casas espíritas precisam se modernizar também. O espiritismo continua o mesmo, claro, os ensinamentos, Kardec, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho a maneira de levar, como lá estava escrito, às vezes fica uma coisa muito formal, muito restrita, muito exigente, e o jovem, às vezes, se ressente com isso, né? Às vezes eles não querem participar disso, porque, você veja, o mundo das pessoas, né, bem mais jovens, que a gente, inclusive, gostaria de trazer, porque realmente a gente está ficando bem mais velho, né? São mais pessoas mais velhas do que mais novas. O mundo deles é completamente diferente, é uma dinâmica completamente fora assim, do que a gente vive. A gente tenta acompanhar um pouco, mas é diferente. A gente vê, né, pelos filhos e netos e tal, né? Então, eu acho que valeria a pena repensar tudo isso, sabe? Talvez uma abertura maior para algumas coisas. Não, isso não é porque dizer assim, não, a gente quer trazer gente para o espiritismo. Não, nós nem dízimo temos, né, para solicitar. Mas eu acho que a gente, por esse trabalho de crescimento pessoal, de evolução, porque o mundo só vai se consertar se cada um fizer a sua parte, né? A gente sabe disso. Isso mesmo. Né? Isso então, mesmo. isso que eu quis trazer lá com aqueles videozinhos. E aquele outra reportagem que eu trouxe, eu achei interessante, porque aqui em Londrina, até 2022, se eu não me engano, o espiritismo cresceu. Então, eu falei, poxa, que bom, né? Que bom, né? E se você for ver, né, não puxando para o nosso lado, mas o Paraná, nós temos uma das melhores federações do estado, perdão, do Brasil, né, do país, mais coeso, inclusive. Muito rígido, porém, tem crítica, lógico que temos crítica a tudo, né? Mas é muito bom, você faz um trabalho muito bom. Sim. Muito bom. E isso, graças a Deus, reflete também na nossa cidade, né? Que bom. Obrigada, viu, Denise, da gente compartilhar. Depois eu vou compartilhar outros videozinhos ali, depois aqui do nosso estudo, para a gente continuar esse debate. Sim. Tá bom, Ana, obrigada eu. Eu que agradeço. Vamos ver quem não falou ainda. Franieri, o que você acha disso? Eu acho que ela falou bem, né? Tudo tá moderno, eu acho que o jeito de chegar nos jovens, o jeito de falar uma linguagem mais acessível para ter entendimento do conhecimento que é passado, eu acho que facilitaria, abrangeria a população que tem para chegar no espiritismo também e colocar mais a meta do conhecimento e automelhoramento, né, com outras palavras, né? Talvez ajudaria um pouco mais. Exatamente, né? Que seria isso. Obrigada, Franiele. Quem mais gostaria de falar? Graça? Olha, Ana, eu concordo com isso que a Denise falou, acho que faz todo sentido. E tem uma outra coisa que, assim, eu acho mesmo aquilo que um dos vídeos, eu vi 3 vídeos aí que foram colocados, ali um certo engessamento, eu acho que existe mesmo, um certo preconceito com certas manifestações, assim, entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de música, todo mundo aplaude na causa espírita, por que não pode aplaudir uma boa palestra, sabe? Eu acho engraçado que existe um preconceito contra alguém que falou muito bem, que trouxe ali ideias muito interessantes. Eu acho, assim, umas certas bobagens, vamos dizer assim, que existe no comportamento em determinadas casas. Eu acho que isso facilitaria também, porque fica muito, assim, muito fechado, assim, aquele comportamento que parece que tem que ter um padrão de comportamento. Eu sou naturalmente mais expansiva, né, Ana? Você sabe. Sim, é uma graça mesmo. Então, assim, faz jus ao nome.
Assim, eu tenho que fazer jus, né? Claro. Então, assim, quando eu ali vou falar, eu realmente, eu falo mesmo com tudo assim, daí eu ponho muito prazer naquilo que eu falo. E às vezes eu fico preocupada por causa desse padrão aí, de eu estar exagerando, sabe? Então, assim, falei, gente, será que eu estou exagerando ali? Porque eu falo aquilo com muita sinceridade e às vezes eu me empolgo. Mas, assim, eu fico às vezes com pena em determinadas situações, quando eu estou ouvindo alguém, em determinada situação que alguém se apresenta ali, que fica aquele silêncio depois que a pessoa faz ou fala ou canta. Ai, gente, eu acho que isso não tinha que ser assim, não. Tinha que ser mais espontâneo, as pessoas demonstrarem ali seu sentimento e a aprovação daquela parece que foi boa. Eu não sei qual é a razão de você não poder aplaudir. Isso ali num dos vídeos estava falando. Dizia antigamente que quebrava a harmonia, como se ela, né, quebrava a harmonia espiritual, mas isso é modismo também. É modismo, porque a alegria tem tudo de bom, Ana. A alegria é uma energia de... O que quebra o padrão vibratório é o pensamento negativo. Claro Pelo que contrário. sim. Então eu sou a favor, é lógico, né? Tudo tem o seu momento, tem aquele momento de introspecção mesmo, que você precisa ficar ali, né? Colaborar com a vibração mais equilibrada, mais silenciosa, mas nem em todo momento, não precisava ter um padrão rígido de comportamento, entendeu? Então, nesse sentido, sim. Outra coisa que eu acho é também essa comunicação que todas falaram aí na linguagem, né? Eu me lembro que nossa casa lá, no nosso lar, já teve um movimento jovem mais atuante, e eu ouvi muitas palestras de jovem excelentes. Então, eu sou a favor disso também, dessa abertura, Na época da mocidade espírita, né? Eu tive o na prazer de época da fazer parte dela. mocidade. Isso, então precisa mesmo que isso seja retomado e as pessoas mais envolverem mais isso aí, porque, gente, o conhecimento espírita, ele é necessário para a sociedade. Quanta evolução, gente, o conhecimento espírita trouxe nessa comunicação com os espíritos, o conhecimento que isso trouxe e a necessidade da evolução moral que esse conhecimento trouxe. Então, essa abrangência do conhecimento espírita para um número cada vez maior de pessoas, mudando uma série de coisas que fosse importante mudar com realmente, eu acho que é o ponto assim que eu gostaria de colocar aqui e refletir sobre ele, até sobre a comunicação com outros grupos, né, Ana? Eu acho que essa troca, por exemplo, os congressos espíritas, porque assim, o que é o importante de manter essa coesão? É o propósito. Qual é o propósito da doutrina? É o propósito que nós todos temos que ter, né, dessa evolução do grupo, do movimento, mas também das sociedades. Então, assim, eu me empolgo em tudo, até aqui na hora do... Não, mas é isso mesmo. Então, tem assim, que se empolgar mesmo. Eu sou de empolgar mesmo, mas assim, Ana, porque assim, faz tanto bem para mim, e eu sei que faz tanto bem para tanta gente. Por que não mudar a forma ou ampliar essa forma para esse bem chegar para muito mais gente do que chega hoje, talvez? O conhecimento sério, mas o conhecimento também amoroso, de distribuir esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, para que elas compreendessem, aí usando a linguagem, né, como tantas falaram aí, para que isso consiga alcançar pessoas que talvez não se interessem por uma linguagem que às vezes ainda é usada, né, por alguns grupos, né, talvez. Eu acho que essa abertura precisa realmente acontecer. É isso aí, Ana. Obrigada, Graça, pela sua contribuição. Pessoal, pelo nosso horário, tá? Vamos ter que encerrar, infelizmente, o nosso estudo, mas na semana que vem, tá? A gente volta com essa questão também, porque o Allan Kardec vai casar com o nosso tema também. Terminamos já. Podemos já considerar que terminamos hoje o Livro dos Médiuns. Mas como a gente, lá desde há 2 anos atrás, fizemos um compromisso que a gente estudar o livro, todos os livros, né, de orelha a orelha,
vamos também ver os outros textos anexos que o Allan Kardec colocou para nós, como vocês viram ali na própria programação, vamos até a última orelha da obra, tá? E o Allan Kardec, no próximo item, no próximo texto, ele vai trazer para nós, né, o próprio regimento interno ali da primeira casa espírita, e vamos continuar também essa reflexão com essa grande pergunta. Deixei ali o grupo aberto, pessoal, tanto que a Denise foi a primeira pessoa a comentar, e eu quero que a gente, até semana que vem, a gente começa a refletir, né, continue refletindo, perdão, sobre essa questão, tá bom? Tendo aí, né, esse pano de fundo aí dessa pesquisa do próprio IBGE, que a gente, né, estamos, né, decaindo, né? Podemos não levar isso em muita consideração, porém, a gente não pode deixar de pensar sobre isso, enquanto é um problema que o movimento espírita enfrenta, sim. Por que estamos perdendo pessoas que saem da casa espírita? Eu fico triste quando isso acontece. Lógico que a gente tem que respeitar o livre-arbítrio de cada um, né? E cada um sabe o que é melhor, né? A gente realmente temos que buscar aquilo que é melhor para nós. Mas será que sempre sai porque encontrou algo melhor ou porque não foi bem recebido na casa espírita? Né? Então a gente precisa continuar refletindo sobre isso, tá certo? Vou deixar o grupo aberto ali e a gente vai conversando a semana sobre isso, ok? Quem gostaria, pessoal, de fazer a nossa oração final? Quer fazer para nós, Mônica? Por gentileza? Posso fazer. Por favor. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer a espiritualidade pela nossa discussão de hoje, por todo o aprendizado, pelo momento que podemos compartilhar e partilhar as nossas experiências e informações e aprender juntos. Que tenhamos uma semana abençoada, cada um nas suas casas, nos seus trabalhos, nas suas famílias, e que na próxima semana possamos estar reunidos para continuar o nosso debate e o nosso aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Mônica. Pessoal, uma ótima semana a todos. Muito obrigada pela participação. Ótima semana. Obrigada. Boa noite. Melhoras, Graça. Obrigada, Lucas. Obrigada, Ana José. Denise, muito obrigada também pelos textos. Obrigada eu, Ana, por ter. Eu quero uma oração da Chumbinho, lá, uma dessa empolgada daquele jeito. Né? Boa, José. A próxima semana é ela. Tá certo. É a Graça. Até mais, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.